Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 ao 8. Paulo escreveu a Timóteo para alertar Timóteo sobre diversos aspectos da vida do crente, mas também da conduta de Timóteo com a igreja, o processo do culto, o processo da comunhão, da congregação. E aí eu queria trazer à igreja esse texto de hoje, para a gente entender um pouquinho, afinal, o que é o culto e para que serve o culto. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para isso, fui designado mensageiro e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Amém? Nessa carta, Paulo começa a alertar a Timóteo de que o ambiente da congregação, o ambiente da vida cristã, ele é um ambiente de oração, de súplicas e de ações de graça. Nós vamos ver em diversos outros momentos que não só o apóstolo Paulo, mas em todo o Novo Testamento, nós vamos ver um direcionamento da igreja primitiva, dando clareza para nós de como funciona o culto. O culto é um ambiente onde nós temos a leitura da palavra, dos salmos, que há uma separação, porque salmo era música, e temos as orações e temos a palavra. É importante a gente trazer isso, porque essa é uma palavra que eu ia trazer no culto de ontem, o pastor Teobaldo pediu para que eu trouxesse no culto de hoje. Da importância da gente estar conversando com a igreja sobre esse entendimento e uma clareza maior de, afinal, o que é o culto. E Deus nos chama hoje para corrigir algumas impressões que nós temos sobre a nossa reunião. O primeiro ponto que eu queria trazer, que está no texto de Timóteo que nós lemos, quando vai trazer que é uma intercessão coletiva. Quando nós entendemos que o culto é um lugar coletivo, nós entendemos que o culto é um lugar plural. Quando vai se falar da presença de Deus, não se fala, claro que Deus está presente quando você também está só, mas há uma preocupação no texto quando fala em um ou dois, mas fala em dois ou três. Lá eu estarei presente quando estivermos reunidos. Então nós percebemos que há uma preocupação da palavra em entender a necessidade de estarmos juntos, como congregação e como igreja. Isso parece, à primeira vista, algo muito bobo ao nosso entendimento. Mas não é óbvio isso? É óbvio. Mas na nossa cultura, da natureza, da nossa relação cristã dos últimos anos, nós estamos perdendo um pouquinho dessa noção. Mas há tempo para todas as coisas e o Senhor está promovendo um resgate da nossa percepção como igreja. Queridos, Paulo ordena, quando ele passa para Timóteo, e ele diz, façam orações por todos. A gente transforma a igreja em um espaço para preencher os nossos vazios e as necessidades do nosso ego e as necessidades das nossas angústias, para suprir as nossas angústias pessoais. E isso é um problema.
Porque o culto cristão, ele não funciona dessa maneira. Ah, mas então eu não posso orar, pedir a Deus algo específico da minha vida? Pode. Você vai apresentar para que a igreja ore junto com você. Mas existem detalhes da nossa vida individual que ela vai existir na nossa casa, no quarto, no momento de intimidade. Mas como muitos não têm um momento de intimidade, não têm um momento separado em casa, quer transferir isso para a igreja. E na igreja a gente busca muitas respostas para o eu, para o eu, para o eu, para o eu, e esquece que nós estamos aqui pela coletividade. Igreja, aquela história que muitos dizem, mas eu sou igreja, você não é igreja. A Bíblia não fala em nenhum momento que você é igreja. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que nós somos igreja. Não há igreja sozinho. Não há cristão que de fato esteja vivendo a plenitude de que é ser cristão em casa, desigrejado, como muitos têm falado hoje. Ah, eu sou igreja, estou em casa, ligo o meu vídeo e começo a assistir um vídeo no YouTube. Está errado. Porque não está vivendo o mandamento de estar em comunhão com os irmãos. É certo que muitas pessoas se decepcionaram, estão tristes com igrejas, tristes com o envolvimento do movimento evangélico com política, triste por conta de permitir que o púlpito se torne um circo em alguns lugares, com tantos pregadores, profetas, que a gente vê tantos aí na internet, e tem pessoas que vão se entristecendo com esse processo. Nos Estados Unidos, essa relação de igreja e negócio, que a gente está começando a sentir um pouco disso agora por aqui, de igreja como casa de show, como lugar de muito negócio, de dinheiro, de muito discurso assim. Isso está há 30 anos, os Estados Unidos já está há 30 anos de diferença da gente nesse processo. E lá já existem respostas a esse processo também. Lá nós vamos ter grupos de pessoas como se fossem células, que na cidade em que elas estão, elas não se identificam mais com igreja nenhuma, e elas se agrupam em casa. Mas elas se agrupam como pessoas, se reúnem 8, 10, 15 pessoas. Aquilo é uma igreja. É uma igreja, porque eles se ajuntaram como grupo, oram uns pelos outros, ajudam uns aos outros, cantam cânticos, fazem suas orações e trazem a reflexão da palavra. É uma igreja. O problema seria se essas pessoas estivessem vivendo isoladas, mas elas deram uma resposta a um acontecimento. Não é o caso desse lugar. Aqui há uma preocupação em, no púlpito, oferecer sempre uma palavra biblicamente saudável. E isso é produto da misericórdia de Deus. Aqui, entendemos então que essa ideia de coletividade é importante para que a gente reveja a nossa conduta diante de Deus e diante dos irmãos. Há uma coisa que eu mesmo sempre fiz e eu tenho repensado muito na minha vida ministerial. Quando a gente está aqui pregando e fala assim, principalmente no momento depois da ministração, reserve esse momento, só você e Deus. Está errado. Esqueça o irmão do seu lado. Está errado. A igreja não é um lugar para esquecer o irmão do lado, mas para envolver o irmão do lado. Você está aqui por você, mas também pelo irmão do lado. Jesus, qual é o mais importante dos mandamentos? Ama ao próximo, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A sua vida está condicionada à vida do outro. Essa é a vida cristã, essa é a natureza cristã. As nossas músicas precisam ser revisadas. As nossas orações precisam ser revisadas. Dentro do lugar da igreja, precisa ser revisada. Dentro de casa, existem canções que a gente ministra, a gente está cantando ali, faz sentido cantar. Mas dentro da igreja, às vezes não faz sentido. Aqui não é um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Não é. Aqui é um lugar onde eu e os meus irmãos desfrutamos da nossa comunhão com Deus. Aqui é um lugar de coletividade. É grupo, é igreja. E é isso que nos fortalece. É isso que nos identifica como povo de Deus. Não é o lugar de me perder em mim mesmo. É o lugar de me encontrar em Cristo. Na relação de uns com os outros. O Senhor está convidando a igreja brasileira deste ano, do século 21,
a resgatar e a entender isso. Nós criamos muitas marcas e muitas historinhas da nossa vida cristã, da nossa cultura evangélica, de associar a intimidade com Deus ao culto. O crente precisa ter intimidade com Deus. Em casa, exercitar isso em casa. E essa intimidade vai exalar aqui na relação com os irmãos. As nossas canções precisam sempre celebrar a comunidade. As nossas orações precisam sempre falar de algo que se alinhe ao grupo. Menos eu e mais nós. É duro ouvir, às vezes, porque é uma desconstrução de algo que já está enraizado na nossa alma. Enraizado no nosso entendimento. E, queridos, às vezes, para poder ir para frente e crescer, a gente precisa, às vezes, dar um passo para trás. Para poder enxergar melhor. Para poder a gente construir algo novo, muitas vezes precisa desconstruir algo velho. Existem terrenos que estão prontos, mas existem terrenos que não estão prontos e que precisamos tirar raízes velhas do solo, edificações antigas, muros envelhecidos, para que algo novo se estabeleça. O Senhor quer resgatar a sua igreja e o seu senso de comunidade. A igreja primitiva foi usada no livro de Atos, nós vamos ver isso, como um instrumento de bênção e transformação daquela geografia. Não porque ensinava às pessoas uma espiritualidade individual, mas porque ensinava às pessoas um senso de coletividade em um tempo de crise e de guerra. Viviam a opressão de um império, viviam a opressão de uma cultura xenofóbica, porque o povo hebreu daquele tempo era um povo muito resistente ao estrangeiro. Nós vamos ver isso na história com o samaritano, nós vamos ver isso em diversas outras situações. E dentro de Jerusalém e em outras cidades da vizinhança, os estrangeiros tinham dificuldade de conviver e de viver naquele lugar, principalmente as mulheres quando se tornavam viúvas. Tinham dificuldade de viver, eram desprovidas de tudo, abandonadas. Quem supria isso? A igreja. Porque a igreja não olhava para o desenvolvimento pessoal, que é a palavra da moda. Desenvolvimento pessoal é coisa para coaching. A igreja é desenvolvimento espiritual e não pessoal. É o desenvolvimento da igreja e não do ser. Quem trabalha o ser é a psicologia. A igreja trabalha o nós, o todo, numa dimensão muito além da psicologia, muito além do coaching espiritual. Na continuidade do texto, os versículos 2 e 3, vai se trazer uma lógica que busca a edificação, a paz, e não a exibição pessoal, dando a entender que a verdadeira espiritualidade do culto, ele gera paz, piedade e respeito mútuo. O culto que edifica é aquele que gera transformação visível na comunidade. O culto funciona não é porque alguém disse o culto de hoje foi bom, mas é porque há frutos no comportamento do grupo. Às vezes a gente cria muito disso, o culto é tão pessoal, e a gente às vezes comete esse erro, e a gente chega e diz assim, o culto de hoje foi bom. O que é que faz um culto bom? Porque o outro foi ruim? O que é que faz um culto ser melhor do que o outro? Culto tem qualidade para a gente julgar um ser melhor do que o outro? Ou isso é uma impressão pessoal que nós temos, de algo ainda da nossa natureza individual, de algo que agradou a mim? Será que quando a gente fala isso, é porque é algo sobre mim ou é sobre o grupo? Ou é sobre a igreja? Quando a gente fala um culto foi bom, foi por quê? Foi porque a palavra teve uma performance poderosa, vozes elevadas, músicas que me agradaram? Por quê? Um culto é bom quando Deus é adorado naquele lugar. Verdadeiramente. Quando a palavra dele, às vezes vai gerar alívio ao nosso coração. Mas tem culto que é bom porque a palavra gerou incômodo ao nosso coração. Mexeu com as nossas estruturas, dos nossos achismos,
do nosso posicionamento que está morno. Porque me tirou do conforto. Porque me provocou e me fez pensar. E eu estou cansado, amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar. E eu vim para a igreja para um culto que está me fazendo pensar. Esse é o bom culto de hoje. Domingo teremos um outro bom culto. Mas sempre quando Deus for adorado, a sua palavra vir reta e justa, temos um bom culto. O primeiro processo do culto é adoração. E o que é adoração, igreja? Sacrifício. E o que é sacrifício? É perder. O bom culto é aquele que a gente perde. Não é o que a gente ganha. É o que a gente, de alguma maneira, vai se despindo. Vai perdendo algo pelo caminho. Aqui na igreja, tinha um senhor que faleceu uns anos atrás, foi o irmão Oséias, né? Conhecido também como Agnello. Estava lembrando essa semana que no dia que irmão Agnello se converteu, para quem não sabe ou não lembra, irmão Agnello era pai de santo e comandava diversos terreiros aqui na região. Diversos mesmo. Não só aqui, até em outras cidades também. Estavam Cachoeira, né? Estava debaixo da autoridade dele. E existia ele tinha uma esposa aqui na igreja, a irmã Benedita. Irmã Benedita era da nossa igreja e sempre orava, se incomodava, né, por essa situação toda. E ele vinha, às vezes, todo de branco, chegava aqui com uma sandália de couro e chegava aqui na porta para poder buscar a irmã Benedita para poder ir para casa. Fazia isso várias vezes. As pessoas sempre conversavam com ele, tratavam ele bem. E aquilo também era um testemunho na vida dele. Até que um dia, em um culto de domingo, já no final do culto, ele fez uma decisão. Que ele queria aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Sabe o que foi que aconteceu naquele dia? Lá no final não tinha esse muro, né, de gesso, que era tudo aberto. Do jeito que ele veio, a sandália de couro que ele estava vindo do terreiro começou a se desmanchar pelo corredor, que ficou as marcas de couro. Chegou aqui, já não existia mais sandália. Ele chegou aqui descalços. A sandália dele foi se desmanchando, foi se desmontando. E eu, falando isso aqui, que a gente precisa perder, me veio isso à memória. Para chegar de lá até aqui, ele precisou perder, ele chegou descalço. Uma parte daquilo que fazia parte da história dele ficou para trás. Culto bom é aquele que a gente perde. Adoração verdadeira é aquela que a gente perde, não é a que a gente ganha. A gente não entra dentro de uma igreja esperando que Deus venha somar coisas. Isso acontecerá, mas Ele vai ainda subtrair muita coisa da nossa história. Tem muita coisa de ontem, tem muita coisa do passado que precisa ser destruído do nosso entendimento. Existem muitas coisas da colonização que ainda existe, de uma colonização espiritual, cultural, feita por Satanás, através do mundo, da sociedade, que ainda implementou impressões que nós temos, que precisam ficar para trás e vão, que serão destruídas, detonadas. E isso será alcançado por meio de uma vida de adoração, de uma igreja que compreende o que é perder. Há um teólogo chamado Tozer que dizia que o cristianismo verdadeiro é quando nós renunciamos para ter, morremos para viver, ouvimos o inaudível, enxergamos o invisível para conhecer aquele que excede todo o entendimento. A vida no Evangelho, a vida com Cristo é ao contrário do que o mundo espera. O tempo inteiro se fala em empoderar-se, em ter poder, em acumular coisas, em adquirir autoridade. A vida que nós temos é uma vida que renuncia a tudo isso. Para alcançar poder que o Senhor nos deu, nós renunciamos poder. Renunciamos à autoridade sobre todas essas coisas que disseram que nós tínhamos. Nós reconhecemos que somos pó, reconhecemos que somos vazios, reconhecemos que nada temos. Como diz aquela canção, nos humilhamos diante do altar. Entrego tudo, e a partir dessa falta, o Senhor supre, porque aí já estamos vazios de todas essas coisas que estão entorpecendo o nosso entendimento. Tudo isso que cria uma impressão errada da nossa vida espiritual tem um nome: religiosidade.
A religiosidade é quando a prática da religião é mais importante do que aquilo que é espiritual. Ontem aqui no culto estávamos falando sobre isso. Que eu particularmente acredito que a religiosidade ela é pior do que a carnalidade. Porque a carnalidade, alguém chega e diz assim, uma pessoa promíscua, né? Vou pegar todas as mulheres mesmo, estou nem aí. Vou para cima mesmo, vou ficar com várias. Carnalidade, você está deixando com que a carne... Mas a religiosidade, ela é pior. Porque você pode usar do argumento da religião para travestir uma vontade sua. Existe uma lógica hoje, dentro da perspectiva conservadora, que diz que, por exemplo, não existe virgindade masculina. Só existe virgindade feminina. Tem muitos homens cristãos evangélicos que estão ensinando e pregando isso por aí. Que se Deus quisesse que o homem fosse virgem, ele teria feito um selo, como existe o ímen, no homem também, assim como a mulher tem. Então, uma mulher que foi do mundo a vida inteira, que ficou com vários homens no mundo, mas se converteu, reconheceu a Cristo, viveu uma vida de arrependimento, ela não tem o direito de se privar para o casamento. Se o seu noivo quiser alguma coisa, ela tem que ceder. Tem crente ensinando isso por aí. E está crescendo esse movimento. Sabe o que é isso? A iniquidade, utilizando da religiosidade. Pegando um argumento da Bíblia e a pessoa flexibilizando conforme a sua própria vontade, como bem entende, para realizar um desejo, uma vaidade, um prazer pessoal. É muito pior do que o sujeito que simplesmente disse, eu vou ficar, e não está traindo Bíblia nenhuma, nesse sentido. Não está deturpando, está pecando, mas o outro está pecando com heresia. Desvirtuando a Escritura. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vive uma vida de religiosidade. Existem impressões nossas que não são espirituais, são religiosas. E há um sacrifício enorme, porque a nossa sociedade ela é individualista, ela ensina o egoísmo. Havia um tempo que a palavra ostentação era uma palavra que as pessoas tinham vergonha de usar. Agora tem funk, ostentação, forró, ostentação. E existia uma outra palavra que as pessoas tinham vergonha de usar, agora usam também. Egoísmo. Já existem, até em trabalhos infantis, inclusive, adolescente, né? Para que você tenha uma vida de sucesso, você precisa ser egoísta. Você tem que pensar em você, estabelecer uma estratégia em cima de você. E o que você puder fazer sobre os outros, mas para que você tenha vantagem. E aí usam a palavra egoísmo mesmo. Já está se utilizando na prática do desenvolvimento pessoal, já se utiliza com atletas de alto desempenho, de alta performance. Utiliza já a palavra egoísmo, que era uma palavra que a gente tinha um estranhamento enorme, e temos que ter, porque o egoísmo ele é pecado. Ele é uma vida que não pensa no outro. E Deus disse que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Você compreende como o mundo é totalmente avesso das Escrituras? E como a gente, como igreja, precisa entender e se preservar como grupo? Querido, no final das contas, nós só temos uns aos outros. Nos dias da dificuldade, nos últimos dias, quando perseguirem aqueles que creem em Cristo, você não vai ter nem parente. Você só vai ter com você quem crê em Cristo junto com você. A gente tem que entender que essa irmandade aqui não é o irmão da igreja, é um irmão de sangue, pelo sangue de Cristo Jesus. A gente tem que amadurecer essa compreensão, mudar esse entendimento, virar a chave, para mudar a nossa perspectiva das coisas. No mundo que ensina uma vida egoísta, é muito difícil pensar nisso. Vocês entendem que o diabo, ele tem interesse em que a gente tenha uma adoração individualista até na hora do culto? Vocês pararam para pensar nisso? Que existem coisas, mas o diabo não quer que a gente adore. O diabo quer que a gente faça as coisas como não devem ser feitas. Que a gente vai sutilmente, fazendo parte da nossa doutrina e da nossa fé, da prática de fé, a gente vai esquecendo do irmão. Eu não gosto de falar com o irmão do lado. Eu prefiro fazer sozinho. Eu não gosto de reunião. É renúncia, meu irmão. É perder. Tem coisas que precisam ficar para trás.
Tem coisas que precisam ser desmontadas. E o Senhor está desmontando muita gente nessa noite. Tem coisas que precisam morrer. Nicodemos pergunta para Jesus: como é que eu faço então para nascer de novo? Eu teria que entrar na barriga de minha mãe? Jesus tinha que ter muita paciência para dar algumas respostas, né? Eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus deve ter: não, filho. Nascer de novo é um outro processo. Nós morremos para o mundo, morremos para os nossos desejos, morremos para as nossas vaidades, morremos para os nossos achismos, morremos para as coisas que cremos sobre lá fora, mas também para as coisas que cremos sobre a própria nossa relação com a igreja. Chegou o tempo de restaurar a nossa visão como igreja. Igreja é corpo, gente, não é pedaço, não é fatia. São partes que se completam como uma. Aqui tem gente que é bom nisso, que é bom naquilo. Tem gente que sabe fazer tal serviço, o outro já não sabe tal coisa. São partes com habilidades diferentes, tamanhos diferentes, protagonismos diferentes, mas todos importam. Todos importam. Vira para o irmão do seu lado e diga: você é importante. Amém. Você falou para o irmão do seu lado que ele é importante? Falou não? Amém. Queria abrir em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus, com gratidão no coração. Amém? Glória a Deus. As músicas, as orações, as mensagens, todas elas devem ter um propósito de ensinar e de apontar para, quem vem para a escola bíblica, tudo tem que apontar para misericórdia. Tudo tem que apontar para Cristo. Tudo aponta para Jesus. Todo o culto aponta para Jesus, como toda a Bíblia aponta para Jesus. E isso tem sido repetido muito na escola bíblica. Às vezes a gente acha que é só o Novo Testamento, mas o Velho Testamento todo aponta para Jesus. Nós vamos ver o tempo inteiro a mensagem daquele que viria para trazer salvação aparecendo. Ou uma visão ou uma relação profética do que Cristo fez com o mundo e continuará fazendo. Como no livro de Daniel, por exemplo. Como no livro de Gênesis. Como no livro de Números, quando vai falar da serpente, que eu sempre conto essa história. Nós vamos ver o tempo inteiro apontando para Jesus. Então o culto precisa apontar para o irmão do seu lado? Não. Apontar para Cristo. E a ação de Cristo, com a sua graça, se derramou sobre todos. Existe um pregador muito famoso chamado David Leonardo, que ele pregou dizendo o seguinte, que no Velho Testamento, o centro é Cristo, é Jesus. Que o Novo Testamento, o centro é Jesus. Que tudo o que aconteceu, que os profetas, os apóstolos, todos têm como centro Jesus. Mas ele diz o seguinte, que o centro de Jesus é você. E não é, meu irmão. Não é. Você não é o centro de Cristo. O centro de Jesus é a obediência ao Pai. A sua meta e tudo isso apontou para uma obediência ao Pai. E a ação do Pai era promover ao mundo libertação, salvação, caminho para a eternidade. Não há algo específico sobre você, mas sobre a própria glória de Deus. A gente tem que entender o nosso lugar diante do reino de Deus. E saber que justamente por sermos tão vazios, pequenos, é que precisamos entender que para ser corpo, que é o que de fato nos justifica e nos valoriza, é exatamente a comunhão.
é exatamente a coletividade. É isso que vai te identificar como povo de Deus. Não é porque você ora, não é porque você se dedica espiritualmente. Se você faz tudo isso e rejeita a importância da coletividade e não se reconhece como grupo, de nada serve. Porque o Senhor levará para estar com Ele a sua noiva. Não é especificamente você. É algo singular, é algo único. A sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? A igreja. A comunidade. O grupo. Você é parte da noiva? Quem é parte da noiva? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nos últimos versículos do texto que nós lemos de Timóteo, no capítulo 2, vai dizer que o culto, ele reflete o caráter de Deus, que é paz, santidade e unidade. Vai trazer uma clareza, que um só Deus, um só mediador, um só corpo, a fé em Cristo se expressa em unidade. Paulo conclama que todos levantem mãos santas, isso vai estar na última frase do texto que nós lemos. Significa pureza, comunhão sincera, sem ira e sem divisão. Talvez uma das coisas mais difíceis da relação comum de um grupo é viver sem divisão. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque panela sempre vai existir. O que não pode existir é a acepção. Que às vezes você tem um grupo, quer incluir um segundo, e aí o grupo rejeita. Aí não pode. Tem que estar sempre aberto. Ah, mas eu não gosto, mas tem que passar a gostar. Ah, mas tem que se desmontar. A rotina da vida cristã, às vezes a gente acha que as coisas são muito fáceis, mas há uma luta também que a gente precisa travar todos os dias. A gente precisa botar de lado muitas coisas que existem, que foram cravadas na gente, na nossa história de vida. Às vezes a gente tem medo de gente, porque muitas pessoas foram ruins com a gente. Às vezes eu tenho uma aluna lá na escola que eu trabalho, que não estava conseguindo fazer uma prova, e lá tem umas provas que você tem que fazer com o tablet. Todos os alunos receberam um tablet, e aí eles precisam fazer, uma das provas é só com o tablet. Ela não estava conseguindo acessar o tablet dela deu algum defeito, e ela foi fazer com a gente na sala dos professores. Mas professor, quando não está na sala, conversa bem pouquinho, né? Conversa bem pouquinho, né? Fica ali, é pior do que aluno. Conversa e resenha, e conta história, e fala disso, e fala daquilo. E ela ficou super incomodada, sem conseguir fazer a prova dela no tablet. E aí uma professora percebeu e disse assim: fulana, você quer fazer em outra sala? Aí ela, eu quero, que eu não estou conseguindo não. Foi até um pouco rude assim, né? Mas era o momento da gente descontar, né? Era a nossa oportunidade, né? E aí ela foi para o corredor. Quando ela foi para o corredor, eu vi que ela começou a fazer a prova no corredor. Ela não entrou em nenhuma das outras duas salas que existiam. Aí eu saí, falei com ela se assustou um pouco quando eu falei com ela, já estranhei aquilo. Ela disse assim: venha fazer na sala aqui, tem uma antessala da secretaria. Aí ela, tem alguém aí? Eu falei, tem só o professor fulano. Aí eu abri, ela, não vou ficar não. Eu, não, é só o professor. Aí ela, eu não fico sozinha onde tem um homem. É uma sala cheia de vidro. Toda a escola tem acesso, mas ela não ia ficar ali. Eu falei, então fica aqui com o diretor? Não, porque ele é homem. Ela não fica em nenhum lugar sozinha com um homem. Não era uma questão de princípio. Você via na fala e no rosto que era um medo. Enquanto ela me dizia aquilo, havia um passado querendo sair ali, sendo contado, de experiências. E nós temos muitos traumas da nossa vida. Nós temos muitas experiências em diversos níveis. Foram traições, violências, excessos. E às vezes a gente tem medo de gente. Mas o Senhor quer te curar. Ele quer promover libertação. E aqui é lugar de libertação. É lugar de cura. É lugar de novo tempo, de nova história. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, se quando a gente se deparar com uma menina como essa, a gente não julgar. Vixe, que fresca. Não.
é acolher. Porque ali era uma escola, mas se fosse aqui, é parte do corpo. E pelas roupas, eu acho que ela era cristã. Isso poderia ser na igreja. Ela provavelmente faz parte de uma igreja. Ela não precisa ser julgada, mais do que ela já se julga com as culpas que ela deve carregar. Ela precisa ser acolhida. Aqui é lugar de salvação, amém? Aqui é lugar de libertação, amém? Aqui é lugar de cura, amém? Mas Deus quer usar você para promover isso na vida do outro. O seu comportamento, o seu testemunho, os seus atos, o seu jeito é o que vai promover cura na vida do outro. As pessoas chegam aqui e elas querem ser curadas. Elas vêm de fora feridas. Elas querem ser acolhidas. Elas querem um olhar amigo, um abraço amigo. E quem tem que dar isso é a igreja. Às vezes a gente transfere muito as responsabilidades para o mundo externo. A pobreza que existe no mundo é responsabilidade dos governos? Também, mas é responsabilidade da igreja também. Injustiça no mundo também é responsabilidade da igreja. A igreja primitiva provou isso. Não podia ver injustiça na cidade que ela ia lá e atuava de alguma maneira. E a gente começou a se tratar como clube. Quando eu falo a gente, não estou falando de Jerusalém especificamente, mas da realidade cristã evangélica. A gente se trata como clube, mas está na hora de mudar isso. O mundo está sofrendo. As pessoas estão entristecidas lá fora, com um sorriso falso no rosto, com uma vivência de alegria que é falsa. Um mundo que vive empurrando positividade. Você é obrigado o tempo inteiro a ser feliz. Toda hora você tem que estar bem. Você tem que fingir que está tudo em paz. Tudo tem que ser positivo. Mas tem hora que a gente precisa desabar. Precisa desmontar. Vocês já perceberam? Todo mundo fazendo cena no trabalho, faz cena na escola. Quando chega aqui se desmonta. Quando chega aqui chora. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, o lugar onde se professa a verdade, ela promove aberturas e espaços na nossa vida emocional, na nossa vida física e na nossa vida espiritual. E a gente tem que entender a responsabilidade que é estar aqui. É ser parte da mudança dos outros. Se você está aqui hoje nos visitando, tenha paz. Tenha paz. Porque você está no lugar de humanos que falham, que sofrem, que choram, mas que estão aqui porque entendem que esse é o lugar que promove mudanças reais. Tem pessoas também chorando, sofrendo nos trabalhos, chorando e sofrendo nas ruas, mas lá fora, sem Cristo, não tem esperança de mudança. Não tem possibilidade de mudança. Mudança é para quem procura Jesus. Todas as outras são mudanças paliativas. São coisas temporais. São coisas irreais. Mudanças para uma vida eterna é só com o Senhor. E repito, Deus quer usar você como instrumento de mudança e transformação na vida dos outros. Você acredita nisso? O lugar de amadurecer isso é na nossa relação com a igreja. O lugar de entender que precisa haver comunhão. Menos de mim, mais de Deus. Jesus fala de Deus e quando fala disso, fala de amor ao próximo. Então, a igreja é um lugar menos de mim, mais de Deus e mais do meu irmão. Mais do meu irmão. Esvaziamento o tempo inteiro. E é difícil mesmo, é difícil para mim, é difícil para todos aqui. Mas essa é a nossa luta. E é uma luta muito menor do que a luta daquele que foi até o madeiro, sofrendo, rasgando sua pele, para que o seu sangue puro e imaculado descesse por essa cruz e tocasse o chão e promovesse libertação. O nosso sacrifício sempre vai ser muito menor do que o sacrifício do Senhor. Eu amo Jesus. Não tem nenhum personagem na Bíblia que me impacte mais do que Cristo. Seria estranho se tivesse, né? Não tem nenhum outro. A história de ninguém me faz arrepiar quando o nome de Jesus é dito e eu escuto.
Tem épocas que eu nem estou tão disciplinado assim com algumas coisas, mas quando vem o nome de Jesus me constrange. Ele me constrange, ele me envergonha às vezes, no melhor sentido dessa palavra. E essa palavra é uma palavra que vem dos direcionamentos que Cristo deu aos seus apóstolos. Uma palavra como essa precisa nos tirar da zona de conforto. Precisa promover mudança à nossa realidade, ao nosso entendimento, à nossa consciência. Queridos, não faz sentido a gente vir à igreja, ouvir a palavra. Quem crê que a palavra promove transformação? Quem crê nisso? Amém? Qual é o sentido de ouvir, se abrir para a palavra e passar pela porta e ser exatamente a mesma pessoa que entrou aqui? Vocês compreendem que não é tão fácil quanto parece? Porque se fosse um crente de 20 anos, era um cara perfeito, com base em tudo que ele já ouviu. Mas significa que ele ou ignora ou perde as batalhas todas as vezes. Eu acho que é porque a gente se acostumou. Nos acostumamos em vir à igreja e ouvir alguém falando alguma coisa. Mas aqui não é lugar de se acostumar, não. Não sabote o Espírito Santo na sua vida, não. Esteja sempre com o coração aberto a ser incomodado pelo Espírito de Deus. Saia às vezes de um culto com raiva. Saia de um culto chateado. Mas não é com a pregação, não. É com o homem e a mulher que você está sendo. E chegue em casa e ponha isso em reflexão. Para que a gente viva mudança de verdade. Chegou a hora, igreja, de quebrar ciclos. Chegou a hora de tomar novas rotas. Você sabe o que é uma nova rota na Bíblia? Sabe o que é quebrar ciclo na Bíblia? Tem uma palavra. Arrependimento. Arrependimento não é pedir desculpa. Não é reconhecer que errou. Arrependimento não é reconhecer que errou. Arrependimento é mudar o caminho. Sabe quando o menino a vida inteira faz a mesma... Toda hora vai para o mesmo lugar, na mesma direção, e sempre apanha, sempre vive o mesmo problema. Ele só vai parar quando? Quando ele parar de fazer aquilo. Quando ele mudar a rota. O menino bota o dedo na tomada, bota o dedo na tomada. Todo dia ele sai, vai para o mesmo lugar e bota o dedo na tomada. Ele só vai deixar de correr risco quando ele mudar a sua rota. Senão, enquanto ele estiver seguindo o mesmo caminho, ele corre o risco de ser eletrocutado. Tem gente que para aprender vai ter que ser eletrocutado. E aí contar com a sorte de não morrer. Para poder seguir em diante. Tem gente que vai ser eletrocutado na vida. E vai procurar ser de novo. De alguma maneira. Porque a gente tem uma tendência a não aprender as coisas que são de Deus. É uma luta contra a carne que é invisível. A gente não enxerga que está lutando com ela. Mas nós precisamos, a primeira coisa é reconhecer. Nós estamos lutando contra a carne. Nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque o seu coração quer te levar a um lugar de prazer. Ele quer te levar a um lugar de paz. Mas enganoso é o coração. A paz não se encontrará pelos caminhos que o nosso coração aponta. Mas a paz se encontra somente em Cristo Jesus. Somente nele. O Senhor nos coloca, às vezes, em lugares para ouvir coisas óbvias, para ouvir mesmices, como nós às vezes falamos. Porque as nossas práticas também, às vezes, são mesmices, repetitivas, erros repetitivos, se mantendo nas mesmas rotas, nos mesmos lugares. Tem dia que o Senhor vai nos levar a lugares com uma palavra acolhedora. Tem dia que Ele vai nos derrubar e levar ao chão. Mas bendito seja o nome do Senhor. Me deu, me tomou, me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Venha, queridos, para a igreja e não sabote a ação do Espírito Santo. Não se trave com quem está pregando, não se trave com o assunto que está sendo pregado, não se trave com quem está cantando, com quem está ofertando, deixando de ofertar, não se trave por causa de uma pessoa que você não gosta que está na recepção, não se trave com quem está dançando, não se trave com quem sentou do seu lado naquele dia, não permita que nada sabote a ação do Espírito Santo quando você entra nesse lugar. Não permita,
Não saia daqui chateado por causa de como as coisas aconteceram. Mas saia daqui chateado por causa do homem que você é. Mas saia feliz por causa do homem que você era. Porque agora é só testemunho. O Senhor quer promover mudanças reais no nosso entendimento. As coisas velhas precisam ficar no passado. Quando a palavra vai apontar, eis que tudo se fez novo. O tempo inteiro a palavra está usando termos de direcionamento para que existe algo ruim que precisa ficar para trás. Existe algo ruim que precisa morrer. Existe algo que precisa ser esquecido. Você não precisa deixar de ser gente para isso. Você não precisa deixar de ser uma pessoa que sente as coisas que acontecem no mundo para isso. Que às vezes a gente acha que precisa ser super crentes. Ter dons. O apóstolo Paulo vai falar para o povo de Corinto, quando ele vai falar com a igreja de Corinto, e ele vai fazer advertências também sobre a prática do culto, sobre a prática do momento da comunhão, e ele está falando para um povo que tinha diversos dons espirituais. Ele falou, não estou aqui para falar dos seus dons. Pessoas que tinham habilidades excepcionais, vamos dizer assim, os superpoderosos, dons de profecia, dons de cura, dons da palavra. Tem até um termo que usa em algumas versões, dons dos salmos, pessoas que eram poetas, músicos, né, que conseguiam diversos tipos de dons. E mesmo assim ainda havia espaço para exortação. Porque nenhum dom é sobre uma habilidade sua. É sobre como Deus se manifesta na sua vida. Existem pessoas que vão orar e outros serão curados. E existem outros que não. Mas Deus está usando cada um no seu lugar. Tem gente que tem habilidade com a palavra, habilidade com o estudo. Tem gente que tem habilidade com as canções. Tem gente que tem habilidades diversas, mas todas estão para servir o reino de Deus. E não permita que nada disso seja uma vaidade na sua vida. Nada disso deve ser uma vaidade na sua vida, porque estamos aqui como comunhão, como igreja. Igreja é corpo, mas Cristo é o cabeça. A consciência é Ele. O pensamento é Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos focar o nosso entendimento a viver arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se de quem você é. Arrependa-se de como você pensa. Arrependa-se da sua relação com a igreja. Arrependa-se. Ou seja, mude sua rota. Vocês entendem como a gente, trazendo isso de uma maneira mais didática, fica mais fácil a gente entender. Arrependa-se, igreja. Ou seja, muda o seu caminho, igreja. Arrependa-se, fulano. Muda o seu caminho. Comece a andar em outra direção. Escolher outras coisas, falar outras coisas, ouvir outras pessoas. É isso que é arrependimento. Às vezes a gente procura um sentido para o negócio e o negócio está mais simples do que parece. Muda a tua vida. Arrependimento em Cristo é diário. E nós cremos que somos salvos. Quem crê nisso? Nós cremos que a salvação nos alcançou. Então eu não preciso me arrepender, porque a salvação já me alcançou. Eu não preciso viver arrependimento diário, não. Precisa, sabe por quê? Porque essa é uma característica do salvo. Existem coisas que vão fazer parte da cultura do salvo. Adoração, viver um arrependimento contínuo, se permitir ser exortado, porque reconhece que não é perfeito. Tudo isso é característica do salvo. Quando nós cremos, por exemplo, que não fazemos caridade para poder crescer e alcançar um lugar espiritual, mas o contrário, justamente porque já fomos salvos é que fazemos as boas obras, porque essa é uma característica do salvo. Então o Senhor nos chama para esse arrependimento, nos chama para esse lugar de mudança,
e para enxergar quais são os nossos deveres aqui e as nossas importâncias aqui. Apocalipse capítulo 5 vai dizer que digno é o cordeiro que foi morto, e não digno aquilo que eu sinto, e não é digno aquilo que eu acho. Há umas semanas atrás eu preguei e falei sobre a fé espiritual, que a fé é espiritual e não é emocional. E às vezes a gente procura emoções. É por isso que às vezes a gente diz que um culto foi bom e outro não. Porque é como eu me emocionei naquele culto. Mas é muito difícil, às vezes exige um nível de maturidade cristã muito elevado, para você chegar em um lugar e não sentir muita emoção, mas entender o direcionamento do que aconteceu naquele lugar e o impacto que pode ter na tua vida se você levar aquilo para dentro e pôr em prática. Mas não me emocionou, não botou mão na cabeça de ninguém, ninguém caiu. Não teve unção o culto. Deus é amor? Deus é amor, igreja? Eu posso dizer isso de qualquer forma, isso sempre vai ser uma verdade. Eu posso falar, Deus é amor. Deus é amor. Isso não vai mudar os fatos. Eu não posso ficar procurando performance e querer me emocionar. Eu não posso ficar focado nisso. Eu preciso focar em Cristo. Porque Cristo é a coisa principal das nossas vidas. Nada é mais importante do que Jesus, nada é mais importante do que a sua história, nada é mais importante do que os seus feitos, nada é mais importante do que a tua palavra, do que a palavra dele, nada é mais importante do que toda manifestação daquilo que está relacionado à pessoa de Cristo. Nada, nem eu mesmo, nem no meu dia mais triste, nem no meu dia mais angustiado, nada é mais importante do que centralizar Cristo neste lugar. Na minha vida, na igreja, na vida do meu irmão, nada é mais importante do que isso. Tem dia que a gente vai ser igual criança, vai querer atenção em algum nível. Esse dia também é um dia de provação do quanto você está disposto a colocar Cristo no centro, mesmo quando você só quer atenção. Sabe por quê? Procura o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia no Senhor. Confia em Deus. Confia nele. Mesmo no dia mais angustiado, confia no Senhor. Vai dar tudo certo quando a vontade de Deus se faz. Não é a sua, não é o que você espera, é o que Deus prepara para a sua vida. Você quer coisas, você deseja coisas, mas Deus tem um plano, um propósito, um projeto e um alinhamento do trono com a sua vida. E às vezes está muito além daquilo que você imagina. Deus vai te dar coisas, mas Deus também vai tirar coisas. Mas tudo para que você cresça espiritualmente. Porque essa é a coisa mais importante na vida do crente. É a sua relação espiritual. E o resto é consequência. Amém?